em 2006, quando a Via Campesina identificou um centro de produção de milho e soja transgênico da Singenta. E esse centro de transgênico estava estabelecido no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio da humanidade pela sua biodiversidade e beleza natural, zona proibida pela legislação brasileira do cultivo de todo tipo de espécies ameaçadoras à biodiversidade. O grupo ainda alega querer evitar o cultivo de transgênicos na área que, por estar próxima ao Parque Nacional, é considerada de proteção ecológica. Motivação que não evitou uma série de conflitos. A Via Campesina, em março de 2006, realiza a ocupação dessa fazenda. Qual é o objetivo de desenvolver uma agricultura sem químicos e sem transgenia? Quer queira ou quer não, a agricultura sem a tecnologia, e a tecnologia aqui é representada por evolução de produtos químicos e estudos genéticos e transgenia, é uma agricultura muito menos produtiva, ou seja, que produz menos. A minha pergunta, de novo, é por quê? Essa é a pergunta, né? A pergunta é por quê? Eu sou nascido no campo, vivi até os 10 anos no campo. No campo, era 90% do pessoal no campo, né? 90% e 10% na cidade na época. Então o campo era o forte, né? E daí essa Revolução Verde veio com um leque, uma propaganda, dizendo que esse modelo que estava implantado no campo, nessa época, era atrasado. Sai daí, vamos para a cidade, que na cidade, ali você vai ter o que você quer. Na cidade, eles pegaram a cidade como um paraíso. Na verdade, conseguiram fazer isso, através da propaganda e às vezes através, que eu falei para você, da repressão mesmo. E daí, a modernização foi para o campo, né? Tirando totalmente do campo as famílias. E o campo passou a ser utilizado, né, como um campo de experimento. E o campo se tornou o quê? Campo das indústrias, das empresas multinacionais, dos europeus que veio aqui explorar, de certa forma, arrancar o que nós tínhamos de melhor da terra. E nisso o povo brasileiro que sofre. A Revolução Verde é o período entre 1960 e 1990, quando a agricultura foi industrializada em muitos países, principalmente na Ásia e na América Latina. Com a pressão da indústria biotecnológica, se introduziu a pesquisa moderna na agricultura e novas culturas de sementes híbridas de alta produtividade foram desenvolvidas. A Revolução Verde foi vendida como a solução para acabar com a fome no mundo. Com a ajuda de novas tecnologias, a produção aumentaria para alimentar uma população crescente.
A agricultura se tornou dependente de grandes quantidades de pesticidas e irrigação. A influência das corporações transnacionais na agricultura vem aumentando e se concentra em monoculturas, que são grandes áreas de terra onde apenas uma cultura é plantada. A Revolução Verde levou a um êxodo rural que continua até hoje. Entre 1970 e 1990, 30 milhões de brasileiros deixaram a vida no campo. Nós mudamos para a cidade, não tendo um lugar específico para morar. E daí apareceu uma oportunidade para nossa família de entrar num assentamento na cidade, que é favela. O pessoal se reúne, o pessoal que não tem moradia, não tem opção, não quer pagar aluguel, não tem condições. Muitas pessoas apelam para o crime, né? Vão vender droga, vamos roubar. Às vezes não é uma opção, né, correta, mas na verdade é uma situação que criou, que fez ele fazer isso. Ele não queria fazer isso. Nós era na cidade, nós era prestável, né? Cultura diferente. Na verdade foi muito difícil. A escola era diferente. As pessoas eram diferentes. Na roça, que eu lembro hoje, a gente cumprimentava o outro. Oi, tudo bem? Como você vai? Na cidade era diferente. Você cumprimenta uma pessoa, a pessoa não cumprimenta você. Cada um no seu canto. Eu trabalho, bens para mim, carro, casa, imóveis, individual. O humano não existe. Existe bens materiais. Então isso foi afetando a gente. Esse movimento de êxodo rural foi um movimento forçado mesmo, né? Era a ideia mesmo. Aumentar, levar a população para a cidade para ir aumentar então o consumo, né? E se aumenta o consumo, tem que aumentar a produção. Então, foi um movimento muito forte e em poucos anos, grande maioria da população rural foi para a cidade, só que não tinha lugar nas cidades e aí iniciou e se acentua até hoje o processo de favelização, né, de pobreza cada vez maior nas periferias dos grandes centros urbanos. A Revolução Verde aqui no Brasil teve um grande incentivo do Estado, isso é uma característica muito forte, né? E ela era aplicada com o chamado introdução do pacote tecnológico, né? Um pacote tecnológico era vendido para o agricultor, que incluía desde esse modo como se produzia, até que ferramentas que ele ia usar, quais as sementes que eles iam usar, quais os agrotóxicos, os adubos, né? Ele tinha que comprar esse pacote e o produtor ficou completamente vítima e refém desse modelo, né, de desenvolvimento para o campo. É gostoso assim, eu gosto de fazer esse tipo de coisa, mas fazer uma variedade de planta. Não ficar plantando só este aqui, né? Encher o lote só deste aqui. Ou encher o lote só de cenoura ou só de cana, não. Tem que ser uma variedade, né? Precisa da cebola, precisa da cenoura, precisa de batata doce, precisa da abóbora, açúcar nós faz aí também. Hoje em dia tá muito, a comida está muito usada, muito química. E daí dá muito problema, né, de saúde. Deus no livro, é coisa séria. Eu passei uns tempos feios, que eu trabalhava empregado e lidava quase só com química, mas Deus no livro. E depois que eu larguei, comecei a trabalhar assim, acabou. Durmo bem, tudo. Até para dormir a tristeza se batia muito, né, variava. E era o veneno muito tinha no corpo, né. Então
Que nós não usa apanhar adubo, essas coisas que nem muitos põem, né? Nós já faz o adubo da própria terra, do próprio mato. Deixa ele crescer assim, daí vira tudo para baixo. Deixa apodrecer ele. Depois prepara a terra e a semente. Achando o jeito, sem carecer, tá comprando, né? E buscar tudo que é coisa lá. Senão daí não compensa também. Dá uma roça bonita, mas vai fazer as contas, fica devendo daí. Não adianta. Não adianta. Você não tem dinheiro para estar comprando tudo que precisa, comprar semente, vamos dizer esse aqui, ó. Se não tem a semente, eu tenho que buscar lá fora, tem que tirar dinheiro, e daí, né? Então tudo isso que vocês estão vendo aqui é tudo meu, é tudo semente minha, né? Não vou buscar lá fora. Só que, como diz o Carlos, não tem medo daquele lá, ó. Descasca os braços. Mas vale a pena, né? Porque você tem a carne crioula, tem o leite, tem a planta. Quando chega a hora do almoço, vai ali, arranca um pé de alface, faz uma saladona, né? Tudo crioulo tirado ali da horinha, né? Nunca vai se buscar no pacote lá, né? Tá louco, Deus não livre. Beleza. O agronegócio é o nome da agricultura intensiva de alta tecnologia que tem se expandido em todos os continentes e que a Revolução Verde tornou possível. É um modelo de agricultura impulsionado pelas corporações transnacionais que hoje controlam todos os aspectos da produção agrícola. Well, 2008 was exceptional. Well, our sales were up from $9.2 billion to $11.6 billion. O agronegócio no Brasil tem se concentrado em algumas culturas para exportação. As 3 maiores monoculturas de hoje são eucalipto, soja e cana-de-açúcar. O agronegócio consome 90% dos recursos mundiais de água doce usado hoje e é responsável por 25% das emissões globais de dióxido de carbono e 150 milhões de hectares de florestas devastadas nos últimos anos. Uma das maiores empresas do agronegócio é a Syngenta, que foi criada pela AstraZeneca e Novartis em 2000. Syngenta é a maior produtora mundial de pesticidas. A Syngenta tem 2 grandes frentes de desenvolvimento tecnológico. Uma é na área química, que nós chamamos de proteção de cultivos. Essa é uma área onde o desenvolvimento tecnológico permite você ter produtos cada vez mais eficientes, com menos impacto ambiental, ou menos questões controversas. É uma área que evoluiu muito no mundo inteiro. A outra área, que a Syngenta também atua, é a área de sementes, onde também, através do desenvolvimento de variedades com germoplasma, variedades genéticas mais adaptadas para o país, para as condições climáticas, para as necessidades dos agricultores, a empresa também contribui bastante. Então, essas 2 frentes da empresa, hoje nós somos uma empresa que tem realmente essas 2 grandes frentes de atuação. Eu acho que nas 2 nós temos uma contribuição bastante grande na melhora dos índices de produtividade das culturas brasileiras. Isso faz com que o Brasil se torne hoje um dos principais supridores de alimentos do mundo. O Brasil hoje é um dos principais exportadores e eu acho que ainda tem um potencial muito grande para aumentar isso no futuro. O Brasil é hoje considerado o maior produtor de alimentos para o mercado externo do mundo. Nós somos o segundo, já estamos quase batendo os Estados Unidos, por muito pouco, em produção de soja. 70% já é transgênica, né? São 24 milhões de hectares. A gente tem 14 milhões de hectares de milho também, né? A gente viu ali 50% já transgênico. O Brasil é o maior produtor mundial de carne de gado, de carne de frango, de suíno, tudo exportação. O Brasil é o maior produtor mundial de café, de suco de laranja, de cana-de-açúcar, de tabaco. Ou seja, é uma vasta produção. Neste momento, iniciamos a cerimônia de encerramento do
6º Congresso Brasileiro de Agroecologia y 2º Congreso Latinoamericano de Agroecología. Gracias, compañeros, compañeras. Pienso que nadie puede ignorar en Brasil y en América Latina que este evento sucedió estos días. 4.000 personas con un mensaje muy claro. El modelo de la agricultura industrial está agotado. El camino del futuro es la agricultura familiar y camponesa. Bueno, la agroecología es una ciencia que nace en América Latina y comienza en los años 80, principalmente en el mundo de las ONGs, que en ese tiempo estaban tratando de resolver problemas de pobreza que habían quedado como vacío dentro de los gobiernos con dictadura, ¿no? Comienza principalmente en Chile, en Brasil, y las ONGs toman la agroecología como una herramienta para el desenvolvimiento de una estrategia para resolver la pobreza en los sectores marginados. De ahí la agroecología comienza a influenciar poco a poco a las universidades, los estudiantes de agronomía que empiezan a exigir que se creen cursos de agroecología. Y después en la década de los 90, fines de los 90, ya los movimientos sociales como la Vía Campesina, el MST, toman la agroecología como la bandera del desenvolvimiento rural. Entonces es un movimiento que es regional. En otros países se entiende de otras maneras, que realmente no tiene el espíritu de la agroecología de América Latina. En Europa se habla de la agricultura biológica, agricultura ecológica, eso es otra cosa. En otros países se habla de la agricultura biodinámica, etc. Son otras expresiones. La agroecología es una expresión científica, de una ciencia científica que trae el saber popular tradicional milenario que existe en América Latina y se pone al servicio, ¿cierto?, de modificar esta agricultura convencional en una agricultura más justa, más resiliente, más biodiversa, etcétera, ¿no? Tem que se entender o que é o agronegócio e o que é a monocultura. Porque nada na Europa se parece à monocultura que a gente tem no Brasil. Não existem condições sociais na Europa de tu ter um pedaço de território, de tu ter um proprietário de terra que tem 500 mil hectares, 600 mil hectares, às vezes até mais, e que tu possa transitar por uma estrada por 3, 4, 5 horas e não ver nada que não seja cana, não ver nada que não seja soja. O impacto específico da expansão da monocultura, como eu estava falando antes, ele é um projeto político, né? É um projeto político com o qual o Estado brasileiro assumiu, e ele é um projeto territorial. Ou seja, toda a construção de infraestrutura que é feito no Brasil e na América Latina é para o agronegócio. Então, não existe política pública dissociada de como que isso vai sair. Então, as estradas, as hidrovias, as usinas hidrelétricas, tudo é para favorecer o agronegócio. Então, realmente é um fenômeno que é o principal fenômeno para se entender as lutas e resistências dos movimentos do campo hoje na América Latina. MST é um dos maiores movimentos sociais do mundo e organiza 1,5 milhão de trabalhadores rurais sem terra no Brasil. O movimento está lutando por reforma agrária e justiça social. Através de ocupações, o MST exerce pressão sobre o governo para a reforma agrária, prevista na Constituição. Em uma ocupação, o MST prepara um acampamento provisório na expectativa de conseguir o direito legal pela terra. Quando a terra está conquistada pela reforma agrária, a ocupação se transforma num assentamento. MST faz parte da rede internacional de camponeses, a Via Campesina. Nós não estamos mais travando uma luta contra a ditadura e contra o latifúndio. Agora a batalha mudou. Nós estamos lutando contra a ditadura do capital internacional, representado simbolicamente na Singenta. Dentro da área de proteção do Parque Nacional de Iguaçu, no Paraná, a Singenta mantinha uma área de experimentação de 127 hectares de milho e soja transgênica. Um crime, segundo a legislação brasileira, que proíbe o cultivo de culturas geneticamente modificadas próximas à área biologicamente vulnerável. A Agência Ambiental do Paraná multou a Singenta em R$ 4 milhões.
A empresa se recusou a pagar. A Via Campesina ocupou a área em várias ocasiões para destacar o cultivo ilegal de transgênicos e obteve um grande apoio de organizações ambientalistas em todo o mundo. Em outubro de 2007, uma milícia armada atacou os 200 ativistas da Via Campesina que ocupavam a área de teste. Em outubro do ano passado, uma batalha armada que resultou na morte de um líder do movimento e de um segurança. Esta é a terceira vez que um oficial de justiça concede reintegração de posse do campo experimental da Syngenta. A Syngenta contratou uma empresa de milícia armada que, de forma de surpresa, atacou o acampamento, assassinou o companheiro Valmir Mota de Oliveira Nuqueno, feriu gravemente a companheira Isabel e feriu muitos outros. A pressão internacional sobre a cultura ilegal de transgênicos da Syngenta levou a empresa a entregar a área ao estado do Paraná, que no dia 5 de dezembro de 2009 inaugurou um centro de pesquisas agroecológico no lugar. Vai ser a nossa Escola Experimental de Agroecologia, Queno. Eu encontro com vocês lá. Fiquei aqui para um abração e um belíssimo congresso. A diversidade na agricultura está ameaçada. A expansão das monoculturas tem levado a uma enorme perda de biodiversidade na agricultura nas últimas décadas. Estima-se que 75% da diversidade genética das sementes desapareceram. A Revolução Verde tem feito os agricultores dependentes de algumas culturas híbridas, enquanto as variedades locais e tradicionais estão desaparecendo. No estado do Rio Grande do Sul está a Bionatur, uma cooperativa de 70 famílias que estão trabalhando para conservar e recuperar a diversidade genética natural das sementes. A Bionatur é o primeiro exemplo na América Latina na produção de sementes agroecológicas. A Bionatur surge em 96 para 97, né? Quando teve a chegada dos assentamentos nessa região, que historicamente ela é produtora de sementes. Chegam os assentamentos, as empresas também se instalam com mais facilidade devido à quantidade de mão de obra e para a produção de sementes, né? E a partir desse período, grande parte das famílias faziam parte de produção de sementes para essas empresas. A partir de 95 para 96 se começa uma discussão dentro da cooperativa regional para se produzir sementes. Por que as empresas estavam ganhando dinheiro e estavam se viabilizando com produção de sementes, por que nós também não poderíamos fazer esse trabalho, né? Então, a partir daí surge de que modelo de produção de sementes nós vamos fazer. Vamos fazer um modelo de produção de sementes da mesma forma que as empresas fazem, convencional, com veneno, com a exploração, com esse processo todo. A partir daí que se surgiu a proposta, né, de produzir sementes agroecológicas, que até então não existia no mercado. E nesse período também, logo em seguida, começa a ter a introdução dos transgênicos no mundo. Por exemplo, a soja transgênica entrou no Rio Grande do Sul por contrabando. A Monsanto contrabandeou soja da Argentina e introduziu aqui. O que é os transgênicos que surgiram agora? Vai resolver os problemas? Não vai. Você veja os transgênicos no Brasil, ele foi regulamentado pelo governo Lula por causa da pressão das transnacionais. Eles não vieram aqui diretamente no governo Lula, mas organizaram um sistema fazendo com que os grandes produtores pressionassem o governo a regulamentar os transgênicos. Se quando surgiram os híbridos, disseram, não, os híbridos vêm para aumentar a produção para acabar a fome no mundo. Onde é que está a fome no mundo? E agora os transgênicos vêm com a mesma história. E isso é mentira. O nosso objetivo da Bionatur não é simplesmente comercial e de ganhar dinheiro e enriquecer a empresa ou a cooperativa com a produção de sementes. E sim ela ser uma ferramenta legal para nós manter a diversidade de sementes que ainda existem na mão do camponês, né?
Esse é uma coisa extremamente importante, porque a erosão genética de sementes ela é grandíssima hoje, né? Então, se a gente está perdendo, a todos os anos a gente está perdendo a diversidade de sementes. Então, nós como cooperativa, como Bionatura, a gente tem essa visão de que as sementes que nós produzimos, todas elas devem ser e são variedades que os agricultores podem multiplicar essas sementes em sua propriedade. Agora, no amor. Aí, ó. No amor, momentos. Vê que é o negócio lá? No amor, há momentos que precisamos dizer um para o outro. Decida. Senta aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. O nosso amor está indo de água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. É verdade mesmo, parceiro. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. Os seus carinhos não me faz dormir. Nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não está nada bom, que satisfaço é você. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. Que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas os incomodados é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Eu achei o movimento uma forma de eu voltar às minhas raízes. Voltar a ser o que eu era. Não daquele modo, mas do modo que eu penso hoje. Na verdade, o movimento resgatou isso em nós, né? E a partir do momento que eu entrei no movimento, a minha concepção de olhar o mundo também mudou, né, na verdade. O movimento do MST consegue passar para você mais valorização ao ser humano. O Nix tá aí, cara? Voltando tempo. O importante é essa convivência, essa participação popular do povo, né? Que de certa forma no sistema capitalista que nós estamos vivendo é difícil, um sistema onde as pessoas vivem individuais. Na verdade eu entrei no movimento em 2002, né? 2001 para 2002. Fiz vários cursos pelo movimento. Apareceu esse curso de técnico em agroecologia que eu pude fazer na Escola Milton Santos em Maringá. Agroecologia não somente com uma forma de produzir, mas com uma forma de pensar, né? Com uma forma de olhar o mundo diferente. A Escola Milton Santos tem como um dos seus objetivos principais formar técnicos jovens provenientes das áreas dos territórios já conquistados de reforma agrária ou em processo de conquista, como são os acampamentos, de levar uma proposta que é a agroecologia. Irrigação. Aí vem a irrigação suplementar. Lembra que nós comentamos que o arroz é exigente em água? A agroecologia propõe uma forma de agricultura que tem como perspectiva a perpetuação do ser humano no campo e a produção para diversas gerações futuras. Se não houver uma proposta de um novo modelo para o pequeno agricultor, para o assentado, a tendência é que, pela agricultura convencional, ele abandone o campo e vá para a cidade sem perspectiva.
a Escola Milton Santos tem a tarefa de que os jovens formados e provenientes dessas realidades voltem para suas realidades originárias e proponham um modelo, não é, onde as dimensões culturais, as dimensões ecológicas, as dimensões sociais e as dimensões econômicas estejam associadas. Perto de Paraná City, no Paraná, onde antes havia uma monocultura de cana-de-açúcar, é hoje a Copave. Em 1993, o MST ocupou a área e iniciou uma cooperativa agroecológica, que hoje é composta por 23 famílias. A Copave produz laticínios, verduras e 2.000 quilos de açúcar por dia, que eles vendem na região. Todos os produtos estão livres de químicos e transgênicos. Na Copave, os meios de produção pertencem a todos e a renda é distribuída igualmente, independentemente da tarefa. A Copave é considerada um dos assentamentos do Paraná com melhor desempenho. A Copave nasceu de uma decisão do MST no final já da década de 80, início da década de 90. Os assentamentos individuais, um pedaço de terra para cada um, não são suficientes para que a gente consiga avançar no nosso projeto, um projeto de uma sociedade nova e mais justa. Por isso, desafiamos aos companheiros para construir um assentamento coletivo, uma empresa social. A agricultura ecológica, ou a produção do orgânico, é um patamar abaixo da agroecologia, porque a agroecologia ela possui pilares, 3 pilares centrais: o equilíbrio ambiental, ou ecológico, o equilíbrio econômico, o equilíbrio social. A agricultura orgânica, ele às vezes, e geralmente, não garante esses 3 pilares. Ou seja, é possível que um latifundiário produza um produto orgânico, garantido um dado equilíbrio econômico, um equilíbrio ambiental, mas com trabalho infantil, com trabalho degradante, com trabalho subsalariado, por exemplo, sem um equilíbrio social. A matriz tecnológica da agricultura convencional, ela produz hoje alimentos para alimentar o mundo todo. Existe 1 bilhão de famintos no mundo, não por falta de comida, por falta de produção, mas por falta de justiça social e distribuição dessa renda, dessa riqueza mundial para que todos possam ter dinheiro e comprar comida. Nós podemos afirmar, de acordo com a nossa experiência de 16 anos e de acordo com os estudos todos feitos no mundo todo, que a matriz tecnológica da agroecologia é muito mais eficiente para a produção de alimentos, para a conservação do meio ambiente e para a preservação das espécies, inclusive da espécie humana. O que acontece aqui no Brasil, as florestas que são destruídas aqui vão afetar lá na Suécia. As empresas que vêm de fora jogar veneno aqui, destruir nossas matas, destruir nossos rios, mais para frente vai afetar lá na Europa. Isso é globo, nós vivemos em um mundo, cara. E esse mundo não é separado. É separado por mares, por oceano, mas na verdade nós vivemos num mundo só. Qual é o objetivo de desenvolver uma agricultura sem químicos e sem transgenia? A minha pergunta, de novo, é por quê? Essa é a pergunta, né? A pergunta é por quê?